Olá, queridos. Meus amores, eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês para incrementar aqueles materiais que eu já tinha os enviado. Enviei um PDF para vocês sobre projeções, o PDF do livro e gravei alguns áudios, passei algumas atividades para vocês. Mas esse conteúdo em si, pessoal, da cartografia, ele é muito visual, né? Tem alguns assuntos da cartografia, tipo fusos horários, você ainda consegue passar uma atividade e estimulando o raciocínio de vocês, o raciocínio cartográfico. No entanto, projeções é muito visual. Então, por isso que eu quero gravar esse vídeo explicando, diferenciando os tipos de projeções e mostrando as imagens para vocês. Tudo bem? Então, bora lá. O que vem a ser projeção cartográfica, pessoal? Como o próprio nome já diz, projetar é você fazer uma idealização. Eu sempre dou o exemplo do projetar futuro, né? Eu projeto que em agosto a pandemia já tenha amenizado muito e nós voltemos a ter nossos encontros em sala de aula, né? É uma certeza? Não, né? Mas é uma projeção baseada em cálculos, uma projeção baseada em estimativas, que em agosto estaremos juntos, certo, pessoal? Então, projeção cartográfica, eu pegar algo que é arredondado, né, que é a Terra, tem a forma geóide, que era achatada nos polos, eu pegar algo que é arredondado e colocar num plano, colocar ela aqui, ó, como se fosse, vou dar um exemplo aqui desse caderno, como se fosse um plano, não é? Por isso que é chamado de planisfério, que é uma esfera colocada de forma plana. Tudo bem? Então, a gente tem como principal esses tipos de projeções aqui, ó, enquanto a formas, certo? Elas são classificadas enquanto a forma e enquanto a tipos. Então, enquanto as formas, nós temos essas três. A projeção cilíndrica, que ela tem uma forma de um cilindro, quando se abre ela fica assim, ó, de forma retangular, certo? A projeção cônica, né? Quando se abre, ela pode ter essa forma de quadrado, ela pode ter a forma de leque. Depois a gente vai mostrar para vocês outras imagens. E a projeção plana ou azimutal, certo? Que ela é muito mais adequada para fazer análise dos polos. Classificando, quando a gente coloca o cilindro em volta à Terra, vocês percebem que ele está encostando aqui, ó, nas regiões equatoriais. Então, as deformações vão ser bem menores aqui e vão aumentar quanto mais eu me distancio da linha do Equador. Quanto mais aumenta a minha latitude, que é a distância em graus para a linha do Equador, quanto mais aumenta a minha latitude, mais aumenta as distorções. Já a projeção cônica, ela é um pouco mais adequada para as regiões tropicais, tipo aqui, ó. Porque o cone está envolto ali na região dos trópicos. No caso aqui, o trópico de Câncer, e aqui, se for embaixo, o trópico de Capricórnio. E a projeção plana ou azimutal é mais adequada para as regiões polares. No entanto, se eu quiser colocar o meu azimute aqui no Brasil, eu posso colocar. E as minhas distorções vão aumentar conforme eu me distancio do Brasil. Certo? A projeção cilíndrica está aqui, ó, vocês percebem que ela tem essa forma de um retângulo, né? Porque eu abro a Terra, ela vai ter a forma de um retângulo e distorções aumentando aqui, ó, nas regiões polares, certo? Projeção cônica, como eu falei para vocês, ela pode ter essa forma aqui, ó, de um leque, né? Quando ela abre, ela ganha a forma de um leque. E, como eu tinha falado para vocês, ela tem distorções nos polos e ela tem distorções nas regiões equatoriais. No entanto, nas regiões tropicais, as distorções são menores. Essas regiões aqui, ó, regiões tropicais. Projeção plana ou azimutal. Ela tem essa característica, como eu tinha colocado para vocês. Ó. Aqui, pessoal, ela foi lançado o azimute no polo, né? Mas eu posso colocar o azimute em qualquer ponto da Terra. E conforme eu me distancio desse ponto, ó, conforme eu vou aumentando as distorções, certo? Aqui eu tenho as projeções enquanto a tipo, né? Então eu tenho um tipo de projeção chamado de conforme, né? Então elas mantêm as formas, distorcem o tamanho. Como assim? Ora, o Brasil tem todas as características do Brasil. Aqui, ó, aqui tem um recôncavo,
aqui tem um recôncavo, aqui tem um cabo, né? Aqui tem, ó, cadê? Ó, as penínsulas, ó. Península Arábica, Península Índica, né? Aqui tem as ilhas, Ilha de Cuba. Então ela vai preservar essas características. No entanto, as formas elas são distorcidas, tipo a Groenlândia. Ó. A ilha de Groenlândia, olha o tamanho que ela tá. Olha o tamanhozinho do Brasil. Olha o tamanho da Europa, enorme, né? Gigante. Então ela distorce os tamanhos. A equivalente é o contrário da projeção conforme. Porque ela preserva os tamanhos ao tamanho da Europa. Pequeno assim como ela é. Mas ela distorce as formas. Percebam que o mapa do Brasil aqui está mais quadrado, vamos dizer aqui. Ó. E nessa projeção ele está comprido. A mesma coisa a África. Como a África está comprida? Ó, porque ela distorce os tamanhos. Distorce os tamanhos, né? As formas, desculpa pessoal, ela vai distorcer as formas, né? No caso aqui, o Brasil está com a forma toda distorcida, a África com a forma distorcida, mas o tamanho preservado. Assim como a Europa está com seu tamanho preservado. A conforme é o contrário. Tamanho distorcido, forma preservada. Aqui você percebe, aqui fica a Finlândia, a Noruega e a Suécia, né? Todas preservadas também. Equidistante é a mesma forma da projeção azimutal. Né? Quanto mais eu me distancio do meu epicentro, mais aumentam as distorções. Projeção cilíndrica e de Mercator, chamada de conforme. Esse foi o primeiro planisfério. Né? Ele foi criado aqui, ó, no século XVI. Foi criado pelo Gerard Mercator. Ele era um navegador holandês. E ele criou esse mapa para facilitar a sua locomoção. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Porque ficava mais fácil para ele aqui contornar o Cabo da África, chegar ao Brasil, desembarcar em alguma baía, em alguma reentrância. Então ficava melhor para ele. Então por isso que ele faz essa projeção conforme, preservando as formas. E não estava preocupado com o tamanho. Outra característica é que todo mapa tem uma visão eurocêntrica. Ela coloca a Europa aqui no centro. Porque foram mapas feitos por europeus. Né? Todos os planisférios é feito pelo mapa. Nos áudios, um aluno me perguntou, professor, eu posso colocar a Europa para baixo? Posso muito bem, não é? Porque o universo, não dá para saber onde é o norte do universo. Então convencionou-se colocar a Europa no norte, no centro. Mas ela poderia ser ao contrário também. Mas se colocasse a Europa para o sul e no caso o Brasil para o norte, ficaria certo também. Se eu colocasse a Europa para cá, ou para o oeste, também estava certo. Se colocasse a Europa para o leste, também estava certo. Então isso é só uma convenção. Colocar a Europa no centro do planisfério. Certo? Então já está aqui, né, projeção de Mercator. E quais são as características dela? Que ela distorce as regiões polares, principalmente. Né? Então, quanto mais me distancio das regiões equatoriais, né? Quanto mais eu vou me distanciar das regiões equatoriais, mais vai ter distorções. Tipo o continente da Antártica aqui, ó, o tamanhozão dele. E olha o tamanho da Groenlândia aqui, ó, da ilha de Groenlândia. Então, enormes. Né? Então, quanto mais eu me distancio das regiões equatoriais, mais vão aumentando as distorções. Essa projeção de Gall/Peters, porque foi criada por esse cara e foi aperfeiçoada por esse outro, né? Então, como está aqui, concebida em 1885, já no século XIX, lembrando que a de Mercator do século XVI, pelo abade e cartógrafo escocês James Gall, e retomada pelo historiador alemão Arnold Peters, isso em 1916, isso quando ele viveu, né? Então isso foi no início do século XX que o Peters aprimorou essa projeção. É uma projeção equivalente, né? É uma projeção equivalente aqui, ó. Enquanto a projeção de Mercator é conforme, a projeção de Peters é equivalente. É uma projeção equivalente, ou seja, tem a maior preocupação com o tamanho. Está mais preocupada com o tamanho do que com as formas. É o contrário da projeção de Mercator. Tá aqui, ó, ela preserva os tamanhos, mas as formas são distorcidas, tipo os mapas saem mais feios, né? Não representam tanto a forma com que é o mapa, mas o tamanho é preservado.
E aqui é uma projeção que a gente costuma chamar de intermediária, que é a projeção de Robinson. Então eles fazem mesmo que um meio termo entre a projeção de Mercator e a projeção de Gall-Peters. Né? Então ela preserva de uma certa forma as formas e preserva de uma certa forma também o tamanho. Né? Então ele consegue ali um meio termo. Em compensação, o mapa é feio. Né? Você vê um mapa aqui que não tem aquela característica do planisfério como a gente vê em Mercator e em Gall-Peters. Outra projeção que faz também a mesma coisa, preserva a forma e preserva a forma e o tamanho, é a projeção descontínua. No entanto, outra característica é que ele é feio, né? Para você guardar o mapa desse aí não fica tão fácil, né? Porque ele tem como característica você pegar uma laranja, por exemplo, e tentar colocar ela plana. Então vai ficar buracos aqui, vão ficar vazios. Esses vazios porque a Terra é redonda e você está tentando colocar ela plana. Certo, pessoal? Então, no mais, é isso aí. A posteriori eu gravo outros vídeos para vocês explicando outros termos da cartografia. Mas, por enquanto, eu só queria ficar nas projeções. Até mais, pessoal. Tchau.